Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Depois de um tempinho aí meio sumida, meio desaparecida, voltei pra gente bater um papo sobre química, pra gente desvendar alguns mistérios, algumas coisas que muitas vezes não ficam tão esclarecidos assim. E como vocês já viram no título aqui do vídeo de hoje, a gente vai discutir a respeito da diferença entre átomos e íons, beleza? Então bora lá. Vamos lá então. Primeiramente, qual é a diferença entre um átomo e um íon? Átomo, gente, é aquele elemento que a gente encontra lá na tabela periódica. Então, nós temos diferentes tipos de átomos na natureza. A gente tem hidrogênio, carbono, oxigênio, flúor e por aí vai. Então, são elementos que estão contidos na tabela periódica. Então, o átomo é aquele que vai fazer uma ligação química, é aquele que vai compor uma molécula. Isso é um átomo, sem entrar naquelas definições de modelo atômico. Átomo, de maneira geral, é isso. Quando a gente fala de íons, a gente está dizendo que esse átomo sofreu algum processo de perda ou de ganho de elétrons, tudo bem? Então, o átomo é aquele elemento lá da tabela periódica que faz parte das moléculas e tudo mais. Já o íon é aquele que perdeu ou ganhou elétrons definitivamente, tudo bem? Só que, para ele perder, para o átomo perder ou ganhar elétrons e passar a ser chamados de íons, dentro dos íons nós temos duas classificações, para justamente a gente conseguir diferenciar quando ele perde e quando ele ganha. Beleza. Então vamos lembrar aqui, elétron é carga negativa. Então, se a gente tem, por exemplo, oxigênio 2-, vou deixar aqui para vocês acompanharem comigo. Oxigênio 2- significa o quê? Eu tinha o átomo de oxigênio inicial, mas esse átomo de oxigênio ganhou 2 elétrons. Ah, Larissa, mas não está escrito 2- ali? Tá, mas o que a gente precisa lembrar é o seguinte, elétron é carga negativa. Quando você ganha algo que é negativo, você fica mais negativo do que você estava antes, concorda comigo? Então, por isso que quando a gente fala oxigênio 2-, isso significa que o oxigênio ganhou elétrons e não que ele perdeu, tudo bem? Do contrário, quando a gente fala, por exemplo, sódio mais Na+, o que isso significa? Significa que aquele sódio perdeu um elétron. Porque pensa, se você tem lá os seus elétrons e tiram um de você, concorda comigo que a carga negativa que você tem agora é menor do que a que você tinha antes? Então, quando você perde um elétron, você fica positivo de 1, tudo bem? Lembrando que elétron é carga negativa. Então, quando você perde um elétron, você fica com a carga mais 1, beleza? Então, de maneira geral, essa é a diferença que nós temos. Vocês estão ouvindo? Esse é caminhão na rua. De maneira geral, então, a diferença entre átomos e íons é essa. Átomo é aquele elemento químico que está fazendo parte de alguma molécula ou que está lá na minha tabela periódica. Ele não sofreu nenhum processo de perda ou ganho de elétrons. Já os íons são aqueles átomos que perderam ou ganharam elétrons definitivamente, beleza? Então, gente, essa é a diferença entre os dois termos. Lembrando que íons ainda podem ser classificados como cátions ou ânions, dependendo do processo que eles passaram, se eles ganharam elétrons ou se eles perderam elétrons. Mas, de maneira geral, é isso. Agora, não é para você confundir mais, beleza? Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou te responder, eu quero te ajudar. Compartilhe esse vídeo que vai me ajudar muito e eu espero que tenha ficado super clara para você a diferença entre os dois, beleza? Um beijo e te vejo no próximo vídeo.